Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de materiais e fabricação mecânica do curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade de Fortaleza. Hoje, 22 de maio, sexta-feira. Vamos falar hoje sobre, como a gente tinha conversado já nas outras aulas, nosso intuito nessas próximas aulas é trazer a teoria das aulas práticas. Eu até expliquei para vocês que são aulas um pouco mais curtas, porque o nosso intuito lá, aqui dessa parte, o que era presencialmente, era a gente explicar isso para vocês e aí para campo lá, sair da sala e ali para o laboratório realizar o procedimento, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um nosso ensaio de tratamento térmico, na verdade um ensaio de têmpera. A gente vai fazer a gente vai trabalhar um ensaio chamado ensaio de Jominy, aonde a gente vai pegar um corpo de prova de um aço que a gente pode determinar e vamos colocar ele sobre uma condição de tratamento térmico em que no mesmo corpo de prova a gente vai colocar durezas distintas nele. Ou seja, no mesmo corpo de prova ele vai sofrer um aquecimento constante, vai ter o tempo de permanência lá dentro, como é o processo de têmpera, né? De tratamento térmico, desculpa. E o resfriamento dele, que é a grande jogada. Então a gente vai resfriar o corpo de prova de forma não homogênea. Então vai ter uma ponta que a gente vai resfriar mais rápido e vai ter uma outra extremidade que ele vai resfriar mais lentamente. E com isso, ao longo do corpo de prova, você consegue variar a dureza dele. Qual que é o intuito desse ensaio na vida real, no dia a dia, na prática, né? É você pegar um material e testar qual é a condição que vai ter a melhor dureza que você deseja. Então, ao mesmo corpo de prova, você vai ver que vai ter durezas diferentes. E aí você consegue analisar pela distância, pelo tempo, pelo tipo de resfriamento, tem as equações, tem as fórmulas dentro do ensaio, isso é padronizado. Você consegue traçar, ou seja, elaborar o planejamento de têmpera daquele seu material. Então, nós vamos falar hoje sobre têmpera, tratamento térmico associado à têmpera, e o ensaio de dureza, que nada mais é do que um ensaio que você vai validar o processo de tratamento térmico. Ok? Só lembrando, qualquer dúvida é só chamar a gente aí nos grupos, né? Temos aí nosso WhatsApp, tem aqui o grupo, o chat aqui da nossa videoconferência. Opa, tela errada. Ok. Então, primeiramente, só relembrando os tratamentos térmicos, né? Recozimento pleno e alívio de tensões. Essa parte de recozimento é onde você trabalha normalização, né? Então, a normalização está aqui separado. Mas o recozimento pleno e alívio de tensões é onde você trabalha ali alívio de tensões do material. Então, quando a gente falou lá, por exemplo, de forjamento, né? Que a gente inclui o material. Eu pego o material numa geometria, esquento ele, conformo ele a outra geometria, através de martelamento, né? De pancada, ou por uma matriz, que também é uma força exercida sobre o elemento. E aí tem pontos que vão ter concentração de tensão, né? São mais propícios à quebra. E aí você tem um recozimento pleno, ou um alívio de tensões, que nada mais é do que uma homogeneização do material na propriedade que ele está condicionado. Ou seja, mesmo que você fez o tratamento térmico, você pode trabalhar posterior a ele uma normalização, né? Ou, desculpa, um alívio de tensões, um recozimento pleno, para deixar ele menos tenso, vamos falar assim, como se fosse uma massagem relaxante, né? Estou brincando. Normalização, você reverte o processo do material. Então, eu vou esquentar ele novamente, vou botar ele numa condição lá de aquecimento, de mudança de propriedades do material dentro do forno, depois eu tiro, deixo ele esfriar ao léu, né? Naturalmente, e você revine o material, você volta ele à composição anterior ou você desfaz o processo que você fez. Têmpera ou revinimento é justamente o tratamento que a gente faz por aplicação de calor. A têmpera e o revinimento não tem adição de material, a gente faz apenas a alteração do material, né? A alteração da propriedade do material. E o endurecimento superficial, na verdade, a gente fala aqui cementação, têmpera por chama ou têmpera por indução, são endurecimentos. Quando você fala em cementação, tem adição de material. Quando você fala têmpera por chama ou endurecimento por indução, você faz um tratamento térmico superficial, né? Você faz ele, aquele endurecimento, em uma região onde vai ter um desgaste, um contato físico.
Então, para limitar esse desgaste, limitar essa perda de material de uma superfície, né, que ela fique perda propriedades, ou composição, perca material, na verdade, né? E aí você faz esse endurecimento superficial para maior resistência e menos desgaste. Hoje a gente vai falar sobre a têmpera, tá? Quando a gente fala de têmpera, só lembrando vocês, é aquele processo de tratamento térmico que a gente já discutiu até na nossa atividade avaliativa 2 semanas atrás, que fala justamente a sequência aqui, né, ó, desse nosso gráfico, né? Então, primeiro se coloca a peça no forno, na temperatura adequada ao tipo de material. Então, a gente insere ele lá no forno. Ele vai ter uma rampa de aquecimento. Como que funciona essa rampa de aquecimento? Hoje em dia, eu vou falar tanto de forma automática como de forma manual, mas quando a gente fala essa rampa de aquecimento, é a taxa de aquecimento do material, né? E a gente tem que sempre tomar cuidado com o tempo de exposição, porque como eu sei que ele fez a transição do aquecimento para a permanência, isso aqui não é o aquecimento do forno. Quando a gente insere a peça lá, o forno ele já está aquecido, né? Quando você faz isso, essa rampa de aquecimento, é você garantir que, por exemplo, o ponto central, o miolo da peça, o ponto interno mais distante da face, chegou na temperatura que você deseja. Para isso, você tem que saber a condutividade térmica do material, a intensidade da radiação que está sendo exercida ali no forno. São vários parâmetros, né? Que muitos fazem isso automaticamente hoje, mas muitos também, uma grande maioria, faz na mão o cálculo e você tem as estimativas de tempo lá e trabalha. Tempo de exposição, ou permanência no forno, que a gente chama aqui, é o tempo, né, que deixa a peça durante para ter a alteração da propriedade do material, a conversão dele na composição desejada. E aí a parte do resfriamento, que é a grande jogada, né? Logicamente, quando você tem aqui uma temperatura associada ao processo de resfriamento, é onde você vai fazer a real transformação do seu material. Transformar ele na propriedade, na composição que você deseja. A grande jogada que a gente vai falar hoje é justamente você poder analisar qual é o melhor processo de aquecimento, qual é o tempo de permanência, qual é o melhor processo de resfriamento para você adequar o seu material, o seu aço, por exemplo, à dureza que você necessita para aquela determinada aplicação. Tá? Então, ou seja, é justamente a gente trabalhar o controle desse gráfico, né? Qual vai ser a inclinação dessa rampa, qual vai ser a inclinação dessa rampa e assim por diante. Aqui tem uma imagenzinha só da tenaz, que é aquele alicate que a gente usa para pegar a peça dentro do forno, né? Porque aqui só para explanação. Então aqui é só um videozinho mostrando mais ou menos o processo. A gente tem a peça lá aquecida e aí ela é inserida lá num banho de troca de calor, num banho de resfriamento, aonde o material aqui ele vai acontecer o quê? Ele vai resfriar, né? Ou numa condição mais acelerada, ou numa condição desacelerada, depende do tipo de tratamento, dependendo da condição que você deseja. Mas a grande jogada é esse resfriamento brusco, né? E aí, qual que é a grande sacada? Por exemplo, um erro que muita gente comete. Eu vou resfriar minha peça num recipiente que tem um volume, digamos assim, pequeno de fluido para a troca de calor. Então, se eu tenho lá meu fluido, um balde lá, um copo, um recipiente, aonde eu tenho esse recipiente, a água lá a 30 graus, ambiente aqui em Fortaleza, digamos. E aí eu venho lá com uma peça, insiro ela lá dentro, essa peça está vindo em 900 graus, 800 graus, bem mais elevada. Só que, quando eu insiro ela dentro do meu recipiente tem um volume não muito adequado. E aí, quando eu insiro essa peça, tem uma troca de calor, a nossa ferramenta, a nossa peça, ela pede temperatura para o fluido, né, que vai ser o meio dele, mas o meio também absorve energia, né, absorve essa energia cedida pela peça. Ou seja, em vez da peça cair para uma refrigeração, para uma temperatura bem inferior, ela vai chegar na temperatura de meio termo, porque o fluido também vai chegar na temperatura de meio termo, e aí você não tem mais uma troca repentina de calor, né? A troca vai ser no meio. Né? Oi? Vão equalizar, né? Exatamente. Eu vou usar números aqui apenas fictícios. Digamos que eu tenho lá nossa água a 30 graus, né? Um potezinho lá, nosso pote aqui, ó, pote do Corinthians aí, com volume, e eu trago uma peça que tem aqui, digamos, metade do volume dela, ele está cheio,
Quando eu coloco essa minha peça a 900 graus aqui, digamos que ele estabilize os dois ali a 500, um exemplo, estou usando exemplos, tá? Você não tem mais um resfriamento, você não tem mais uma troca. Então, essa é um dos erros que muita gente comete na hora de resfriar uma peça. E isso você consegue trabalhar justamente a rampa de desaceleração, a rampa de resfriamento, desculpa, não é desaceleração, de resfriamento. Então, o ambiente aqui, você vai controlar esse volume de água, a temperatura dele, justamente para você ter o resfriamento desejado, consequentemente, você ter lá o resultado desejado da sua peça, né, de dureza. Tá? Tanto que aqui ó, no vídeo, talvez para você pode aparecer um pouco pulsado, você vai ver que a água começa a ferver aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver ela vibrando, o vapor saindo. A água ferve, né? Porque ela praticamente ultrapassa os 100 graus, o ponto de ebulição dela. Porque a peça ela tem uma temperatura muito mais elevada do que 100 graus. Tá? Então isso é um erro muito comum. Mas, graças a esses erros, é justamente o ensaio de Ohming que a gente vai ver, que é onde a gente consegue mapear essa grande jogada. Olá, oi, pode falar. E tem como, na teoria, calcular isso daí, o volume dessa água aí que tem que ser para esse volume desse material, para que não tenha... Tem. Como que é feito isso? Vou falar bem diretamente. É a condutividade térmica de cada material. Então, por exemplo, você sabe a condutividade térmica da água, você sabe a condutividade térmica do seu material, né? Do que você está resfriando. E aí você consegue calcular a taxa de transferência de calor entre eles. Então, ou seja, um vai tirar calor do outro. O calor sempre vai mais quente para mais frio, né? Pela física. Isso. E aí a água vai absorver esse calor, então você sabe qual é a taxa que ela esquenta. Só que aí, em função do volume da água, você consegue retardar ou acelerar essa taxa, entendeu? Certo. De resfriamento. É mais ou menos essa linha de cálculo, tá? Que o pessoal faz. Certo. E aí, o ensaio de Ohming, ele vai trazer para você justamente essa taxa, né? Para ter uma dureza, a gente vai ver lá a dureza máxima e a mínima, vão ter várias intermediárias, você vai ver lá qual é que se adequa melhor ao seu processo, né, que você deseja, e aí você tem mais ou menos uma taxa lá de tempo de exposição, né, para ele chegar naquilo lá, em função da distância. Eu estou falando do ensaio de dureza, talvez vocês não entendam agora, mas já vocês vão entender o porquê disso. Chegando lá, a gente vai explicar melhor essa sequência. Beleza. Por isso que também tem aquela diferença, né, de você fazer o resfriamento em água, em óleo. O óleo ele tem uma condutividade térmica menor. Então, ele aquece mais lentamente, então ele consegue roubar mais calor da peça. Então, muitas vezes o pessoal fala, né, quando você faz o resfriamento em água, sua peça chega a trinca, porque a troca de calor é muito brusca. Quando você faz em óleo, ela é mais homogênea, mais suave, né? Professor, oi. Eu posso dar vários tratamentos térmicos na minha peça? Tipo assim, esquentá-la até uma certa temperatura, aí uma certa geometria, depois aquecê-la de novo, resfriar e determinar uma nova geometria numa pequena parte. Posso fazer isso? Pode, mas aí você pode também chegar num resultado não muito desejado, tá? Toda vez que você aquece sua peça, você está mudando ali a geometria dos grãos, né? De ligação dos grãos. Sim. Então, quando você resfria, ou você contrai ela, ou você faz uma jogada lá que você vai dando propriedades ao seu material. Quando você, na real, o que acontece? Quando você esquenta muitas vezes, resfria muitas vezes, esse seu grão sempre expande, contrai. Tem um momento que ele começa a ficar muito grande e não contrai tanto mais no resfriamento. E aí você fica com uma granulação grosseira, que a gente chama. Que aí seu material ele fica quebradiço. Você pode chegar numa dureza tão elevada que o seu aço se trata não similar, mas parecer um vidro. Ele trinca com o impacto. Ele não amassa. Entendeu? Entendi. Obrigado. Ele perde toda a maleabilidade dele, ele vai perdendo propriedades. Mas isso você vai fazendo diversos tratamentos, entendeu? Ou você trabalha um processo de tratamento errado, você aquece muito a peça, além do necessário, e faz um resfriamento lá muito brusco, por exemplo, né? E aí você pode ter ali uma conversão de grãos que não deu tempo de ele contrair novamente, de ele resfriar ou ele se conformar. Isso aí você chama de granulação grosseira. É justamente aquela desenho da engrenagem que a gente mostrou. Ele tinha uma granulação muito grosseira, assim, quando a peça quebra,
parece que você está cortando uma peça porosa, mas não é que ela tem vazios dentro. É que os grãos são tão grandes que parecem pontos distintos, sabe? Mas você pode, sim, dar tratamentos distintos. Tanto que tem gente que, se você pensar numa engrenagem, por exemplo, você pode dar um tratamento térmico para ela como um todo, né? Tipo assim, eu faço um tratamento na engrenagem toda, aqueço ela por inteiro e faço resfriamento. Depois eu faço um outro tratamento só superficial. Seria um outro processo, mas para a dureza só na camada externa, né? Só na cementação, por exemplo. Ou um tratamento por chama ali, só na parte externa para endurecer só a parte externa. Tá? Mas pode sim. Tem tratamentos distintos. Entendi. Uma outra dúvida rapidinho. Quando é resfriado em água, a água é em temperatura ambiente? É. É um pouco mais gelada? Não. Sempre ambiente. Sempre ambiente. Porque assim, na verdade, é um volume de água, né? E é até difícil. Tanto que no ensaio, quando a gente trabalha em laboratório, a estabilização da água é 24 graus, que é uma temperatura média nacional, que a gente fala, né? Então, se você for fazer um ensaio laboratorial, você tem sim um controle da temperatura. A água é 24 graus, seria o recomendado lá para os ensaios, né? Porque quando a gente faz em laboratório, tem todo esse procedimento, para que ele possa ser replicado. Se eu faço assim, fiz um estudo na temperatura ambiente. Pô, mas você está no sul do Brasil ou você está no nordeste do Brasil? A temperatura ambiente é bem diferente, né? Então, por isso que a gente fala de normalização de água, tipo assim, procedimento experimental normalizado, que é justamente, o padrão é 24 graus. Então, toda vez que eu for testar meu equipamento lá, por exemplo, a água tem que estar a 24 graus, entendeu? Porque o aquecimento, dependendo da região, é o mesmo, né? 300 graus, 500 graus, 600 graus, dependendo de onde você esteja, vai ser a temperatura. Mas o ambiente, a referência pode ser outro. Última pergunta, eu prometo. Trazer muito do seu conteúdo. Tranquilo. Pera, esqueci agora a pergunta. Tá, lembrei. Eu posso usar a mesma água para resfriar várias peças? Pode, você tem que controlar a temperatura. Então tem que sempre se aquecer uma peça, aí tem que esperar aquela água voltar à temperatura. O tanque, geralmente o tanque, ele tem um volume muito maior do que o necessário, né? Então você tem lá um certo controle sobre isso. Mas, por exemplo, tem que trabalhar a água numa temperatura para quando eu inserir, né, a segunda ou terceira peça, eu ter a mesma troca de calor, senão eu vou ter tratamentos distintos, né? Resultados distintos para a mesma condição, digamos assim. Você entende? Porque a água ela não vai ter mais tanto calor a receber, porque ela já tem um calor lá inserido nela, né? Entendeu? Show, entendi. Obrigado, professor. Maravilha. A têmpera é um processo de tratamento térmico, né, destinado à obtenção de dureza dos aços. Uma têmpera feita corretamente possibilita o quê? Uma vida longa à peça, que não se desgasta nem se deforma rapidamente. O processo consiste em aquecer o aço num forno a uma temperatura acima da zona crítica, ou seja, quando você tem mudança de propriedade material, né? E aí, por exemplo, o aço carbono de 750 a 900 graus, acima de 900 graus, você vai estar mudando a fase dele, né? Ou seja, vai estar saindo de sólido para líquido, não é o interessante, que aí você está perdendo geometria, você vai perder características. A peça permanece nessa temperatura o tempo necessário para se transformar em outra composição, aqui o exemplo em austenita, né? O que distingue dessa forma de tratamento do seu processo de resfriamento? A grande jogada é o resfriamento. A peça é retirada do forno, mergulhada em água, né? A uma temperatura que cai de 850 graus para 20 graus. Ou seja, um resfriamento brusco. Pessoal, isso aqui não é um salto instantâneo, tá? Não é um piscar de olhos, mas é uma questão aí de minutos, tá? Então você cai de 850 para 20 graus. Tanto que é uma coisa muito interessante, se vocês pesquisarem depois, verem vídeos referentes a tratamento térmico, dificilmente o cara tira lá do forno e põe dentro do recipiente e deixa. Geralmente põe dentro do recipiente e fica mexendo, que é justamente para mudar o fluxo de água que está próximo ali da peça, né? E ele ficar distribuindo esse calor dentro da peça. Cuidados no resfriamento. Resfriamento brusco. Professor, Oi.
se eu não quisesse ter um resfriamento brusco, eu teria que trabalhar o líquido que é resfriá-lo, tipo se fosse água, colocá-lo em temperaturas diferentes para não ter esse resfriamento brusco? Não, aí você poderia trabalhar a temperatura da água, você poderia fazer um resfriamento por ar forçado, por vento, né? Que tecnicamente a gente chama de ar forçado. Você poderia trabalhar um outro meio, óleo, vamos lá. O ar é mais usado, é o ar, né? Ventilação forçada, água e óleo são os mais utilizados. Ou você deixar o lento, né? Aqui em cima da mesa e ele vai trocar calor com o meio. Só que aí você não está fazendo tratamento térmico. Isso aí já é uma normalização. Você está destratando seu material, na verdade. Entendeu? Você está voltando propriedades para ele. Tá, beleza. Obrigado. Cuidados no resfriamento. Ó. Resfriamento brusco provoca que se chama de choque térmico. Né? Isso é comum para a gente. O impacto do material sofre quando a temperatura em que ele está submetido varia de um momento para o outro, ou seja, é quente para frio, podendo provocar danos irreparáveis ao material. Se o material trincar, não tem como reverter. Mas o resfriamento brusco é necessário para a formação da martensita, né? Que é justamente a composição de perita mais ferrita, que é justamente a região lá de dureza do material. Assim, dependendo da composição química do aço, podemos resfriá-lo de forma menos severa, usando aí, ó, justamente você perguntou, ó, água, óleo, né, na verdade, ou os jatos de ar forçado que a gente chama, né? É ventilação em cima da peça. Então, dependendo lá do material, você vai trabalhar um resfriamento menos brusco. Mas, mesmo assim, é uma taxa considerável de remoção de temperatura. O que é a dureza? Oi? Essa trinca aí, normalmente, ela vai ser nos cantos vivos, não é isso? É na região onde você tem a maior concentração de dilatação. Geralmente, é na transição de uma região mais fina para uma região mais grossa, por exemplo. Um ressalto. Um ressalto, um canto, porque ali ele resfria rápido, o que está posterior a ele não resfria, e aí ele contrai. Como não tem o que contrair, ele puxa o material, né? O ideal é que nessa região seja raiada, não é isso? Então, aí é aquilo que a gente fala, né? Para compensar, né? Isso, alívio de tensões, né? São os cantos que você tem lá. O canto vivo, na verdade, é um vínculo que você pode induzir a uma trinca, né? Isso. E aí o canto arredondado, não que ele vá inibir de receber uma tensão maior, mas na verdade o arredondamento, ele não tem uma indução à trinca, né? Você não tem lá como, tecnicamente, tender ele a quebrar naquele ponto, né? Sim. Geralmente é uma transição de geometria. Beleza. Legal? O que é dureza, né? A dureza é a resistência à penetração de um material duro em outro. Isso aqui é a definição de dureza, tá? É a resistência de um material sobre outro. Que tipo de ação, de penetração, tá? É uma propriedade mecânica muito utilizada, né, na especificação dos materiais, nos estudos e pesquisas mecânicas e metalúrgicas e na comparação de materiais diversos. Mas a definição pode variar conforme a área que ela vai ser utilizada, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma usinabilidade, a resistência do material a cortar e a ser cortado. Então, na usinagem, eu tenho materiais distintos. Eu tenho um material com uma certa resistência que tem a capacidade de cortar o outro. E o que está sendo usinado, ele tem que ter uma maleabilidade que permita ele ser cortado, né? Se eu for usinar uma peça muito dura, não é possível? Só que sua ferramenta de corte ela se desgasta prematuramente, né? Ou seja, uma taxa muito mais rápida do que se não fosse. Mineralogia, né? Resistência a risco de um material a outro. E a metalurgia, resistência à deformação permanente ou de um material a outro. Por exemplo, uma coisa muito interessante, vamos lá. Qual é o material mais duro que a gente tem hoje na nossa natureza? A gente fala que é o diamante. Então, você escuta lá, o cara usa diamante para cortar vidro, usa diamante para usinar, para remover material, né? Que até tem um termo popular chamado diamantar as coisas, né? Vou dar uma diamantada aqui na peça, que na verdade você vai dar um passe de usinagem para remover uma material superficial, vai expor uma nova camada, melhor, mais acabada, e chama diamantar porque a ferramenta de corte é a base de diamante, né? E aí o que acontece?
Então, se você pegar lá, por exemplo, o diamante e passar sobre o vidro, você consegue riscar ele, né? Por que corta o vidro, você tem que riscar ele? Você está fazendo ali um vinco e vai induzir uma quebra naquele ponto. Quando você pega um material, o que caracteriza um material mais duro do que o outro? É a capacidade dele penetrar um no outro. A penetração, pessoal, pode ser um risco, pode ser um furo, né? O ensaio de dureza que a gente vai falar hoje, ele é uma penetração. Essa penetração ela pode ser por uma ponta esférica ou por uma ponta pontiaguda, digamos assim, que é uma angulação de 120 graus. A gente vai ver isso aí já já. Tá? Então, o que é a dureza? É a resistência de um material tem sobre o outro. Quando você faz um ensaio de dureza, você não vai fazer nada mais, nada menos do que um ensaio comparativo. Você vai ter uma condição, você vai fazer uma força sobre o seu material, depois ele sofreu o tratamento térmico, e vai ver qual que é a resposta, né, dessa dureza, dessa rejeição à penetração. E aí isso vai caracterizar a dureza do seu material. Tá? Ensaio de dureza consiste em imprimir, né, a impressão de uma pequena marca feita na superfície de uma peça, aplicada pela aplicação de uma pressão de uma ponta de penetração, de uma ferramenta de penetração. A medida da dureza do material é dada em função das características da marcação na peça, né? O ensaio de dureza é considerado não destrutivo. Isso aqui é uma consideração, tem um parênteses aí, mas ela é não destrutivo, mas deixa uma pequena marca no material, não comprometendo a utilização da peça ou o corpo de prova. Vamos lá. Vocês vão ver que o ensaio de dureza, ele imprime uma marca sobre a peça. É como se você pegasse lá uma massinha, uma massa, né, um produto maleável bem lisinho, e apertasse a ponta da caneta lá nele. Vai ficar um furozinho, né? É a mesma coisa que faz o ensaio de penetração, só que é num aço, num material, uma liga de aço, né? E aí essa impressão, dependendo do que você for fabricar, dependendo do seu elemento, ele pode ser destrutivo ou não. Mas muitas vezes, por exemplo, uma engrenagem. Como eu vou testar uma engrenagem? Se eu medir a dureza dela só na superfície dela, eu tenho a dureza superficial dela. Mas como eu sei a dureza internamente dela? Aí eu preciso fazer um ensaio destrutivo. Ou seja, eu vou cortar minha peça, vou seccionar um trecho dela e vou fazer ensaios internamente ao corpo dela, justamente para saber se aquele meu tratamento térmico, aquele meu processo atendeu a todas as regiões que eu desejava, trabalhar o núcleo da engrenagem e a parte externa da engrenagem, né? São durezas diferentes. Se eu pegar uma engrenagem e deixar ela extremamente dura internamente, ela quebra, ela trinca. O dente, quando receber um esforço, ele vai propagar uma trinca ali no pé do dente e vai quebrar. Ou seja, eu quero que ele tenha uma alma, né? Um dorso maleável, internamente, ele aceite lá uma certa maleabilidade, e eu quero uma dureza superficial que não deixe ela se desgastar, que ela não amasse, não risque, não perca material quando entrar em contato com o outro, né, por atrito. Ou seja, então são regiões distintas, com propriedades distintas. E aí ele se torna destrutivo quando eu tenho que fracionar minha peça, seccionar ela e medir outros pontos de dureza. Ok? Oi. Outra coisa que eu lembrei aqui também, que você falou do tratamento térmico, da trinca, é que às vezes acontece também em peno. Né? Quando a peça, sei lá, ela é muito fina, aí você acaba perdendo a peça no tratamento térmico porque ela empenou. Por que isso acontece, esse empenamento? O empenamento nada mais é do que a região de dilatação. Então, por exemplo, se eu tenho uma peça que eu afina, ou qualquer geometria lá que, quando for resfriar ela, eu não garantir que um lado se resfrie na mesma taxa que o outro, ele empena. Por quê? O que resfriou mais rápido contrai, e o outro vai contrair de forma mais lenta. Ou seja, o que contrai primeiro acaba puxando a peça e envergando a peça, né? Tirando ela do alinhamento, entendeu? Então pegando esse gancho aí, pegando essa caneta aí como de exemplo, não era legal eu colocar ela em pé na água, teria que colocar ela toda deitada aí, né? Isso aí são coisas que muita gente discute isso, né? Como você vai imergir ela, com a forma que você vai
tratar ela, resfriar ela. Isso está associado muito aos materiais, como a gente pode falar assim, como você resfriar ele, entendeu? Por exemplo, vamos usar o exemplo lá daquele programinha lá, o programa lá, o Desafio Sobre Fogo, que os caras fazem as facas. Sim. Se tiver muito empenamento lá, né? Então, muitos deles fazem o quê lá? Pô, vou dar uma têmpera de chama, né? O cara, ele esquenta uma região da peça, ele não esquenta a faca como um todo. Sim. Então, ele esquenta uma região que ele quer dar têmpera. Quando ele resfria, ele tem uma outra região lá que não vai permitir que ela faça maleabilidade, mas vai ter uma dureza, e a região que ele esquentou mais vai ter uma dureza maior. Isso é uma coisa muito interessante. Para vocês terem uma noção, quando você fala de tratamento térmico, uma empresa especializada em tratamento térmico de peças, eles fazem também um controle da geometria da peça. Muitas vezes a peça ela recebe geometrias distintas, então você tem uma peça lá, por exemplo, que você tem... Eu estou procurando alguma coisa aqui para tentar demonstrar isso. Não sei se... Talvez não seja. Isso aqui é uma tomada, tal. Se eu levar, por exemplo, se eu tivesse dar um tratamento térmico nisso aqui, eu levasse ele para o forno, vocês entendem que os pinozinhos aqui ele tem uma dimensão, e esse corpo tem outra, né? Então, aqui no corpo, eu tenho muito mais material do que aqui nos pinos. Quando eu colocar minha taxa de aquecimento lá, os pinos aqui eles vão aquecer muito mais rápidos, vão chegar logo na temperatura, né, desejada aqui, ó, quando a gente fala aqui da rampa, ó, ele vai atingir isso aqui, ó, muito mais rápido, porque a homogeneização lá dentro vai ser mais fácil do que ele chegar no núcleo dessa parte maior aqui, né, ó, por exemplo. E aí, quando eu vou resfriar, vai resfriar rápido. E aí, quando chegar aqui na transição, isso aqui vai resfriar mais lento. Aí ele pode tendenciar a empenar, né, a entortar. Tá até torto esse pino aqui, ó, tá fechando aí. Não que ele foi tratado termicamente, tá? Ele tá torto porque alguém pisou. Aí, o que acontece? Tipo, ele se empena. E aí tem empresas que vão fazer o quê? Não, eu vou trabalhar esses pinos em um material e o corpo em outro. E aí eu vou fazer uma montagem, que é justamente quando você vai ver aquelas ferramentas de corte, ferramentas de estampo, né? A lâmina, ela é separada do corpo. Por quê? A lâmina passou por um processo de tratamento. Se eu fizesse uma peça única, além de ser difícil você manusear e tal, você não ia conseguir garantir o tratamento térmico, sim, homogêneo, na propriedade nela, por toda a peça, né? Então, a forma de você aquecer, a forma de você resfriar, tudo isso são pontos que são levados em consideração, entendeu? Uma coisa interessante, por exemplo, lá naquele da faca, já aconteceu algumas vezes, se vocês assistirem, vocês vão ver eles comentando sobre isso. Eles lá têm o forno deles é por chama, a chama vem de cima. Então, se eu coloco meu material aqui dentro do forno, né, que é o meu forno, e a chama vem de cima, vocês entendem que a taxa térmica, o calor, ele vem de cima. Se eu deixar ela lá parada dentro do forno, essa parte de cima ela vai esquentar mais, com certeza vai passar da temperatura desejada quando comparado a outras partes. E aqui você vai ter uma transformação de material diferente das outras partes, só por ficar recebendo calor direto. Então, o que seria o certo? Ele ficar movimentando a peça lá dentro, entendeu? Para que a taxa de calor ela entre mais distribuída. Por isso que é interessante, muitos fornos que fazem tratamento térmico são por resistência elétrica, porque você consegue ter o controle do calor, né? Não é por chama. A chama você consegue controlar a intensidade lá entrando ar, oxigênio, entrando gás, tudo. Mas a incidência em cima da peça você não tem tanto controle, né? Na distribuição. A não ser que você queira derreter a peça, fundir a peça. Aí sim. Aí quanto maior o calor, melhor, né? Que você quer derreter ela. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Eu sim. Raciocínio? Falei ser pequeno porque tem um parceiro meu de usinagem, ele está se aventurando em fazer algumas têmperas, né? Tratamento, né? Tratamento. E tem muitas peças que tá empenando, entendeu? Aí eu disse, cara, isso aí na teoria é legal, é bonitinho, mas na prática a gente apanha muito até acertar, viu? Lá provavelmente ele deve ser um forno elétrico, que é o seu ideal, recomendado, mas é o tipo de resfriamento dele e o tipo de aquecimento. Provavelmente as peças dele não têm uma linearidade geométrica.
Ele comprou até agora para um durômetro agora, recentemente. Legal, é o que a gente vai mostrar aqui para vocês já, o durômetro. Legal. Muitas dessas empresas de usinagem têm lá um fornozinho para tratamento, né? Porque é uma coisa muito interessante. Quando a gente chega lá no durômetro, eu vou explicar para vocês uma característica muito interessante do dia a dia, que provavelmente é o que esse seu colega quer fazer. O que acontece? Às vezes ele trabalha com usinagem, aí chega um cliente lá com engrenagem na mão quebrada e fala assim, ó, troca para mim, faz outra, né? E aí você recebe... O cara não sabe nem o material, né? Isso, essa é a jogada. Você recebe a engrenagem e fala, pô, que material é esse, né? Como eu vou saber? Porque eu não posso fazer de qualquer material, porque o que pode acontecer? Se eu fizer com um material muito duro, quando ele montar lá, vai quebrar outra engrenagem dele, que ficou lá antiga, né? Que trabalha em conjunto. Engrenagens não trabalham sozinhas, né? É uma ligada à outra. Se eu fizer muito mole, vai quebrar de novo. E aí? Vai gastar mais rápido. Exatamente. E aí? Aí entra o durômetro. Mas o durômetro é o equipamento que realiza justamente aqui, ó, o ensaio de dureza. Quando a gente fala de uma peça imprimir uma marca na outra, o durômetro é o cara responsável por isso. É justamente esse nosso slide, ó. Por que eu usar um ensaio de dureza? Esse caso da engrenagem é bem típico. Se eu tiver um durômetro lá na minha empresa, lá na minha fábrica, chegou a engrenagem do cara, ela já está quebrada. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou cortar ela em partes, tá? Vou fracionar ela e vou analisar esse material. Vou fazer um ensaio de dureza na superfície dela, não só em um ponto, tá? Isso aí também é uma outra característica assim, já difundida, né, para ensaios. Você não testa somente um ponto, porque isso aí pode dar um falso resultado. Você vai testar pontos distintos da engrenagem, né? Tanto superficial quanto interno, por isso que a gente cortou ela. E aí, com a dureza, eu vou mostrar para vocês já esse resultado, você consegue caracterizar o seu material. Não necessariamente você vai falar qual é a real composição dele, mas você pode pegar um material seu e condicioná-lo por meio de um tratamento térmico para ele ficar o mais próximo possível desse que você recebeu desse cliente, né? Então, o cara chegou lá com um aço 1045 tratado, eu posso chegar na mesma condição num aço 1020. Eu vou ver quais são as resistências do material dele e se eu tenho conhecimento metalúrgico, né, que isso aí é um processo metalúrgico, eu vou condicionar ele no tratamento térmico para chegar nas mesmas propriedades dessa engrenagem que eu tenho que substituir. Essa é a grande jogada. Quando você fala aí de uma usinagem de ponta, usinagem que trabalha com qualidade, é o cara que trabalha nesse nível, né? Ele consegue analisar o que chega, ele sabe trabalhar o material e vai trabalhar. Quer ver outro erro muito comum que o pessoal faz? Não é só empenar a peça. É a peça mudar as dimensões. O cara pega um eixo lá, muitas vezes, usina ele serve, maravilha, encaixa. Vamos tratar ele para ele ficar mais duro. O cara faz um tratamento e o eixo muda dimensionalmente. Ou encurta, ou cresce, dependendo do tratamento. E aí pode ter também um empenamento, né? Mas muitas vezes o eixo lá ele é feito para ter vedação lá na montagem, o cara faz o tratamento térmico quando monta dá vazamento. E aí, putz, o que eu errei? Isso eu vejo muito em haste de atuador. E aí, o que eu errei? O cara não levou em consideração a dilatação térmica do material, né? Porque quando você aquece, ele expande, ele está homogeneamente numa temperatura, numa geometria na temperatura ambiente. Você esquenta, ele expande. Quando você resfria, você não garante que a contração do material vai ser a mesma, né? E aí ele pode contrair de uma forma diferente, né, uma outra propriedade, e lá você tem geometrias que não se encaixam na sua peça. É um erro muito comum. Aonde você vê isso? Quando você tem rosca interna, o cara temperou a peça, você vai colocar a rosca, ela fica travando. Aço de atuador, o atuador começa a vazar ou acabar com a vedação, porque ele ficou uma dimensão maior. Tem várias aplicações que pode acontecer isso, né? Você tem uma bucha lá, um eixo, você tem que fazer um embuchamento, ele já não encaixa, né? Então tem várias coisas que podem acontecer. Pessoal, se isso não fosse uma área muito ampla, não existiria a engenharia de metalurgia, né? Tem na Federal lá, que os caras trabalham só o processo de fabricação, né? Que é nada mais do que a engenharia dos materiais. A ciência dos materiais, a gente falou isso no início da disciplina. A ciência trata das propriedades. A engenharia, composição, processo de fabricação.
tem a engenharia de materiais, processos metalúrgicos, né? Ou seja, você vai trabalhar o tratamento, o condicionamento, né? A estabilização do seu material. É muito interessante isso aí, para quem gosta. Então, Professor, oi, vai falar. O que eu vi também na prática uma vez foi uma outra empresa de usinagem também. A gente precisava restaurar um CAMI. Cano? Né? CAMI. Ah, um CAMI, sim. CAMI. O eixo é assim. Deslizava uns rolamentos nele, certo? Certo. Aí estava gasto, a gente precisava mandar usinar e o cara não sabia, a gente sabia qual era o material. E ele levou lá uma maletinha com várias limas. Aí as limas, ela tinha a dureza. Sim. Então era 50 shore, 60, 70, Legal. 80, até ele achar qual era a que não cortava o material. Legal. Aí ele tinha uma base aí mais ou menos qual era a dureza daquele material. Eu já escutei falar disso, tá? É como se fosse um ensaio de risco, mas eu nunca vi presencialmente, mas existe. Já vi, já. Legal. Eu nunca vi, não. Mas quando eu estudei isso na escola técnica, eu lembro disso aí, que é a dureza de risco, né? Isso. É justamente lá, por exemplo, lá naquele programa do Desafio Sob Fogo, eles passam a lima para ver se está duro, né? Porque se está duro, a lima não consegue cortar o material, porque a dureza dela é menor. A lima comum, né? Isso. Uma lima comum, né? Aí tem os tipos de lima, tal, exatamente. Grossa, né? Foi legal nesse dia, primeira vez que eu tinha visto também. Interessante, né? Eu já escutei falar, nunca vi presencialmente não, mas já escutei falar já nisso aí. Quem usou foi o Pontão. Ah, lá no hoje é Steel, Raimundo. Isso, o Pontão. Estudei com ele. A gente fez mecânica junto. O Edmundo Filho. Edmundo Filho. Sei quem é. Beleza. Maravilha. Então, pessoal... Eu fiquei boiando aí na história de vocês. O que é esse negócio de lima? O que é uma lima? É a prima da grosa. Calma aí, ó. Esse aqui, ó. Lima, grosa. A grosa é para madeira, né? É a geometria. É a lima cilíndrica. Tem a grosa, que é circular. A lima é chata. E tem a meia-lua, né? Que é um lado chato e outro lado redondo. Sim. Ó, lima é um processo de fabricação, de usinagem, não é... Grosa. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Vamos em imagens aqui. Tem a definição ali. Nada mais é como se fosse uma lixa metálica, tá? Ó, essa imagem aqui vai mostrar, ó, os 3 tipos, ó. Que você desgasta o material passando ele sobre o material. Eu tenho uma lá na caixa de ferramenta. Então, essa ferramenta, o que ela faz? Você conforma geometricamente seu material. O que a gente estava conversando aqui agora é que, dependendo da dureza do material, a lima consegue tirar ou não o material. E aí o cara lá tinha um jogo de limas distintos, né? Que cada uma tinha uma dureza. Então, quando ele passava o material, se riscava, a lima era mais dura que o material. Então, o material era mais maleável. Ele pegava o mais maleável. E aí riscava. Até o momento que a lima não riscou. Se não riscou, o material é mais duro que a lima. E aí ele sabe mais ou menos qual é a dureza do material. É isso mesmo. A lima é como se fosse isso aqui, ó. Lembra quando a gente fez fundição, Matheus? E o Eric, eu acho, ele ficou limando uma pecinha para dar um acabamento? Não sei se vocês lembram disso. Sim, a lima é essa pecinha aqui, ó, que você passa sobre a peça para dar... Lembrei. Tirar a rebarba, né? Ó. Ela é como se fosse um abrasivo. Ó. Então tem vários. A grosa, a lima e tem um outro nome, a outra, é a geometria, viu? É a lima redonda. Meia cana, exatamente. Está aqui, ó, um jogo. Redonda, quadrada, triangular. Lima é muito bom para fazer faca, fazer essas coisas. Ela é dura, né? Eu tenho aqui um jogo de lima diamantada, né? Olha a jogada lá do diamantado, né? Que a gente fala. Ela, quando eu levo lá para a empresa, que às vezes a gente precisa... Aí a galera, vixe, deixa eu levar isso aqui. Não, até doido, esse diamante aí não vale não. Deixa...
Deixa ele quieto. Ela é feita com pó, né? Pó de diamante. Pó de diamante. Eu peguei uma lima minha e afiei uma ponta dela. Meu amigo, ficou uma talhadeira excelente. Aí eu tenho a lima e a talhadeira na mesma peça. Mas só para cortar madeira, fio, eu uso muito para cortar fio às vezes. Arame. Legal. Vamos lá. Aí, o que acontece? Para que a gente quer saber a dureza, né? Para conhecer a propriedade do material, a resistência dele para desgaste, para maleabilidade, para aplicabilidade. Conhecimento aproximado da resistência mecânica através do uso de tabelas. Então, essa é a grande jogada, né? Os caras que desenvolveram o saio de dureza, que foi o Brinell, o Rockwell, depois o Shore, que são o sobrenome dos caras, eles quiseram fazer uma coisa para entrarem para a história e criaram as durezas em função do nome deles. Então, em vez de ele fazer uma resistência padronizada no mundo, hoje em dia existe a dureza Brinell, a dureza Rockwell, a dureza Shore, né? Que é o sobrenome deles, e são tabelas comparativas, tá? Então, a gente vai ver lá que uma dureza ela se compara a materiais tabelados. Então, fizeram uma tabela, pegaram vários materiais que se conheciam, a composição exata deles, mediram as durezas num processo controlado, criaram uma tabela. Então, quando você mede lá a dureza de um material, você acha lá em Rockwell B, Rockwell C, Shore, né? Brinell, e aí você vê qual se adequa mais, qual se equipara lá ao material. E aí você sabe a resistência desse material. Então, aí, ó, também, controle de qualidade de tratamentos térmicos, que é a grande jogada que a gente vai falar hoje, ó, né? O ensaio de dureza, ele traz o controle de tratamento térmico, você vai garantir que seu controle de tratamento térmico está na dureza desejada. Controle de qualidade de processos, como conformação plástica em processos de ligação, de solda, essas coisas. Pesquisa e desenvolvimento de novas ligas. Então, se eu estou desenvolvendo um material novo, eu tenho que testar. Aqui as durezas, ó. Ensaio por risco, né, MOLS, né, como o Roberto Carlos falou, o choque e ressalto, que é a Shore, e de penetração que a gente tem para metais, Brinell e Rockwell, tá? Metais e cerâmicos, que são durezas mais elevadas, né? A gente tem a Vickers, que a gente usa, e mais baixos tem a Shore, né, que a gente usa, que são durezas materiais mais maleáveis. Pessoal, por que existem tantos tipos de dureza? Porque se você pegar lá um cerâmico, que é um material extremamente duro, e você for para um polímero, lá um plástico, que é mais maleável, existe uma disparidade muito grande. Então, para não ter um range muito grande nessa tabela, eles classificaram, né, faixas, tá? Para que cada um use uma faixa e seja mais confiável. Se eu pegar lá uma dureza Shore e aplicar um cerâmico, ele vai dar um valor. Só que existe um erro muito grande nisso. Então, a Shore, por exemplo, é usada para materiais mais maleáveis. Se você tem um material muito duro, você usa a dureza Vickers, que aí você vai fazer um ensaio lá em cerâmica, até em vidro, para ver a dureza do material. Tá? Por isso que quando a gente vai comprar anel ring, né, tá, é Shore, né? Que o polímero, ele é maleável, né? Então, ele está dentro de uma faixa de maleabilidade considerável. Porque, por exemplo, o cerâmico, ele tem uma maleabilidade? Tem, extremamente baixa, né? E aí, se você colocar no mesmo grau de escala, vai ficar fora de escala sempre, entendeu? Tipo, muito baixo. Então, as durezas estão associadas à capacidade de cada material. Cada um desses foi um cara. Brinell foi um cara, Rockwell foi um cara, Vickers foi outro cara, o Shores, o MOLS, né? Cada um deles foi que estudou e mapeou cada tabela deles. Quer dizer, então, que um metal, eu posso achar dureza tanto em Brinell quanto em Rockwell? Pode. Né? São duas tabelas. Tem materiais que são mais caracterizados, você tem um menor erro, entra até naquela palestra de ontem, né, que é a certeza, né, a incerteza da sua medição. Por exemplo, tem materiais que vale mais a pena você trabalhar Brinell e outros você trabalhar Rockwell, né, dependendo do tipo de material. Se eu vou para os polímeros, o mais usado é o Shore, mas eu posso usar aqui o Knop, que é um outro tipo não tão estudado. Tá? Assim não é tão estudado, a gente não usa, entendeu? O que é o ensaio de dureza? Vai entrar justamente o equipamento que a gente falou, o durômetro. Tá? Durômetro nada mais é um equipamento que consiste em imprimir levemente ou uma esfera
ou uma ponta, né? A gente vai falar de esfera aqui agora, de aço temperado, de diâmetro D conhecido, sobre a superfície de uma peça com uma carga controlada. Tá? Existe um tempo de imposição, né? De impressão dessa dureza. A partir daí, quando a gente tira, então você tem a esfera num diâmetro maior, vai aparecer aqui o desenhozinho aqui dela, ó. Eu tenho aqui, né, o diâmetro da esfera, e o que eu vou medir depois? Eu vou imprimir qual é o diâmetro de impressão. Olha aí o jogo de lima aí do Roberto. Eu tenho um jogo desse aqui em casa também, ó. Agora que você falou, elas são bem pequenininhas, né? Tamanho de uma caneta. Tamanho de lima agulha, né? Isso. Eu tenho elas aqui também, cara. Onde está isso aqui? Eu não sei. Olha aqui a geometria delas, ó, né? Legal. Massa. Exatamente. A que eu tenho, eu ganhei do meu sogro. Ele deixou para mim. Na verdade, quando ele morreu, eu fiquei com as ferramentas dele e tinha isso aqui lá. Bem interessante. O que a gente vê para determinar a dureza? Nada mais que esse cálculo, ele faz o tamanho desse diâmetro de impressão, ó, que é justamente o diâmetro que vai ficar aqui, ó, da marcação, né, da esfera. Mas aí, como eu faço isso? Eu tenho que medir isso. Tem equipamentos que faz a medição, tem equipamentos que ele faz isso já de forma automática. E aí, a partir dessa marcação, você acha lá a dureza em função do róculo ou do brilho. Porque o que a gente tem de parâmetros físicos, né, estabelecidos? A força e o diâmetro da esfera. Então, dependendo da dureza do material, é o que vai gerar a consequência a marcação. Então, a marcação é a jogada de impressão. Tá? Então, aqui é o equipamento. Você coloca seu corpo de prova aqui, eu vou mostrar já para vocês. E ele imprime uma força aqui de forma controlada. Os cálculos aqui são tabelas. Tá? Então, por exemplo, ó, se essa nossa marcaçãozinha aqui, ó, esse Dzinho, né, eu tenho uma esfera aqui no tamanho estabelecido, ó, a esfera de 10 milímetros. Deixa eu mudar o ponteiro aqui, que acho que vai ajudar vocês a interpretar a imagem. Então, por exemplo, aqui, ó, uma esfera de 10 milímetros. Eu tenho uma pré-força estabelecida de 3.000 quilos, ó, a força que ele vai exercer. Se essa minha impressão for na faixa de 2,75 milímetros, eu tenho uma dureza de róculo B de 495 róculo B. Né? E aí, dependendo da faixa, até 111 róculo. Ou seja, isso aqui é uma tabela adimensional. É um valor que a gente acha e aí a gente vai para outra tabela fazer um comparativo desses valores. Nós vamos chegar já na comparativo. Esse vídeo, eu vou mandar para vocês também o link deles no YouTube, para vocês observarem ele aí, caso que aqui fique muito pulsado. Calma aí que eu peguei ele aqui. Vai aparecer, eu vou tirar aqui só. Vamos ver se dá para vocês assistirem aí. Ó, eu vou explicar, deixa eu só dar um pause aqui rapidinho. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, eu vou comentar. Estou mandando aí no grupo agora justamente o link desse vídeo. Só um minuto, pessoal. Embaralhei aqui com as telas aqui. Não, não é isso. Só um minutinho. Pronto. Esse vídeo que eu mandei para vocês é justamente esse vídeo que vai passar aqui agora. Como consiste esse vídeo? Ele vai mostrar o processo de realização de um ensaio. Então, aqui são os durômetros, tá? Isso aqui é um laboratório aí que eu peguei de um vídeo aí do departamento do ITA, né? Ó. E aí, como você define esse ensaio? Primeira coisa, dependendo do tipo de material que você vai fazer a leitura, você vai ver aqui a escala, se é a escala A, B, C ou D. Isso aí tem no equipamento, tá? Então, quando você vê a escala lá do tipo de material para tentar se aproximar, você vai olhar aqui na tabela que tem no equipamento e vai ver o tamanho da esfera, tá? Ó, de 1,16,
e vai ver a pré-carga, o pré-carregamento, que é o equipamento que a gente coloca lá, os pesos que a gente coloca, para ele simular aquela força. Tá? Então, a gente vê o tamanho da esfera, a escala, né, a cor da escala, se é a escala escura ou a vermelha, né, se é a preta ou a vermelha, e aí faz o equipamento. Então, o pré-carregamento é esse peso de trás. Dependendo da faixa que você vai fazer, você coloca lá esse pré-carregamento, ó, as massas, né, ó. Então, você vai encaixando lá essa massa. Aí é o ponteiro, é o corpo de prova, né, o penetrador, que a gente chama. Então, você vai fazer o encaixe dele no seu equipamento. A esfera está aqui na pontinha dele, ó, vai mostrar. Aí você coloca a sua peça embaixo e aí você vai começar a girar um manípulo. Quando você gira, tem um display que mostra analógico. Lá, ó, eu tenho que girar ele até esse ponteirozinho menor. Opa, aqui é a impressão, ó, calma aí. Até o ponteirinho menor atingir um ponto demarcado. Quando eu faço isso, tem uma alavanca que eu movo ela, aí o ensaio acontece automático. Ele imprime a força mecanicamente, aí tem um tempo lá de exposição, que ele faz a marcação, aí eu tiro essa força. E aí eu vejo a deformação. A deformação, pessoal, é justamente essa marcação, ó, que ele faz na peça, ó, vários pontos aí, né? Que é a impressão. Tem vários procedimentos. Então, sempre quando eu faço isso, ó lá, o círculo de referência pequeno é o ponteiro menor, e aqui tem um pontinho de referência que eu faço o pré-carregamento. Então, eu vou girar aí o manípulo, ó, até o pontinho vermelho, ó, chega lá no ponto. Não me preocupo com o maior agora, tá? Eu estou usando o menor. Então, eu vou girar ele, ó, até ele chegar lá na marcação que a gente deseja. Chegou na marcação. Só um minuto. Estou clicando errado aqui. Chegou lá na marcação que a gente deseja. Eu vou posicionar aqui, ó, o meu ponteiro maior vou zerar ele, né? Vou colocar ele na escala 0. E aí aqui a alavanca, ó, que eu vou imprimir a força, ó. Então, eu coloco essa alavanca, quando eu soltar, ela vai voltar para a posição dela. Ela gira automaticamente e volta lá para a posição. Quando ela volta para a posição inicial, eu vejo o resultado. O resultado nada mais é do que a diferença do 0 até onde ele apareceu. E isso vai me dar já a dureza do meu material. Tá? Ele é um ensaio totalmente mecânico. Existem automatizados? Existem. Lá na Unifor a gente tem um equipamento mecânico e um automatizado. O mecânico está disponível com a gente desde a Primeira Guerra Mundial, posso falar isso. Então, ele é um equipamento de pré-guerra ou pós-guerra, sei lá. E tem um automático, que chegou aí no ano 2000. Se você olhar os dois, o que está funcionando é o mecânico. Por quê? Nada contra a automação, nada contra a eletrônica, mas a eletrônica ela morre com o tempo, né? E aí esse nosso equipamento ele já está obsoleto, esse eletrônico. A eletrônica dele se ultrapassou, lá os componentes eletrônicos morreram, e aí você faz, a gente usa o mecânico. Considerações a fazer desse ensaio, coisas muito interessantes. O primeiro sempre é descartado, está falando de alguns erros aí, possibilidade de erros. O primeiro ensaio sempre é descartado, porque a gente fala que as peças estão se acomodando, né, na posição. A gente sempre não faz apenas um ensaio, você faz pontos distintos, com distâncias distintas. Isso aí. E aí, para que isso? Para você poder ter uma média da dureza, tá? Nunca é num único ponto, ok? Então, tem vários procedimentos para você fazer esse ensaio. Aqui é um outro vídeo, vou mandar o link para vocês agora também, deixa ele rolando aí que eu vou mostrar para vocês. Um equipamento automatizado. Estou mandando o vídeo lá pelo... Não, desculpa. É o mesmo equipamento, só que ele vai mostrar de uma forma diferente aí o ensaio. Estou mandando para vocês o mesmo link aí, ó. Ele está mudando a base aqui de apoio da peça, né? Dependendo da geometria da peça, você pode mudar essa base. Está fazendo a montagem na máquina. Então, aqui fica preso a ponteira, né? E ali é a base da peça. Aí ele está colocando a ponteira, né? Ó. Então, ela tem uma posição estática que ela deve ficar. Mostrar posicionamento do material de teste. Existe um corpo de prova teste no equipamento, que a gente tem uma dureza pré-estabelecida, então a gente sempre faz de tempos em tempos dessa dureza
para você fazer a aferição do seu equipamento. Aqui, ó, ele está fazendo pré-carga. Essa máquina lá tem uma pré-carga já pré-estabelecida. Os pesos estão dentro, você só coloca na faixa lá. Tá? Varia de fabricante para fabricante isso. E aí ele vai ver a escala, né? Ó, ele vai lá imprimir, vai fazer encostar a pecinha. Um pouquinho lento aí, mas vai chegar lá. E aí aqui nós temos os marcadores, né? Ó, a escala vermelha, a escala preta, e aqui dentro tem um ponteirinho menor. Então ele vai fazer, ó lá, 3 ciclos de medida, ó lá, ó, ponteirinho menor. Vai chegar até a marcação desejada ali, ó, né? Aí ele vai zerar aqui o ponteiro, ó, com a mão, você zera ele lá. O B é o rótulo B, vermelho, C é o rótulo C, ele zerou. Aí ele vai na alavanca lá, ó, vai imprimir o pré-carregamento na alavanca, ó. Aí ele solta, aí a máquina, ela vai imprimir a carga durante um tempo. Ó, aí você tira o peso, e aí, ó lá, a diferença que ficou no ponteiro é justamente a dureza do seu material. Ah, como eu sei se é vermelho ou preto? Depende da escala, depende de coisas que você está fazendo o range antes na leitura, tá? Pessoal, uma coisa muito interessante. Recebi um material, não sei que material é, não faço nem ideia, porque vocês viram lá no primeiro vídeo que tem uma tabelinha. Dependendo do tipo de material, se é dureza A, B, C ou D, né? Não sei qual é o material. Você vai começar do mais duro. Então, você vai começar da maior escala e vai ver lá que quando você fazer a medida, vai dar uma medida fora de escala. Ela vai ficar incoerente. Aí você diminui um grau, sai lá do D para o C. Faço a dureza, está fora da escala. Entro no D. Opa, no D ficou dentro da escala. Vou para o A. Se eu fizer o A, tem que tomar cuidado. Às vezes eu posso danificar minha peça, o corpo de prova, ou o A ele vai sair também numa escala fora de escala. Ou seja, eu vejo a escala do meu material, eu vou se aproximando da dureza correta do meu material. Tá? Uma característica muito interessante desses ensaios. É um ensaio de baixo custo, é um equipamento de baixo custo, puramente mecânico. Fácil operação, fácil leitura de resultados. Então, como você falou lá, o Roberto Carlos falou que o amigo dele comprou um durômetro. É justamente isso. Você tem um equipamento lá que não necessita de uma habilidade, você tem que só ter um procedimento, você respeitar o procedimento, né? Você tem que seguir a sequência correta lá do seu ensaio. Baixo tempo de operação, né? Baixo tempo de preparação de superfície. Você não precisa preparar a superfície, só vai lixar, deixar ela plana, tem umas características lá. Único possível para materiais pouco homogêneos. Então, lá, quando você tem materiais de durezas distintas dentro da composição, o que acontece? Você tem como medir durezas distintas. Outros ensaios, não. Não linearidade na pré-impressão de carga. Dureza máxima admissível de 500 Rockwell. Então, um material muito duro, você tem que sair do Rockwell, você já tem que ir para o Brinell ou para o Vickers, né? Necessário um acabamento superficial mínimo, a peça tem que ser plana, não pode ter muita ranhura, tem umas características. Sujeito a erro de medição pelo operador. Existe aquela questão da paralaxe, né, que é um ponteiro e um marcador. Então, se eu olhar, pode ter um erro de paralaxe, isso tem que ser levado em consideração. Impressão de grandes marcas pode inutilizar a peça. A gente mostrou lá no vídeo que fica vários pontinhos, dependendo do ponto do elemento, como a gente falou. Se for um elemento de vedação, aquela marcação pode inutilizá-lo. Mas se for apenas uma superfície de uma peça, vai ter só uma impressão lá, que não tem problema. Então, ele pode ser destrutivo, como ele pode ser não destrutivo. Tá? Dureza Rockers, tá aqui nesse ensaio, a pré-carga aplicada em etapas. Primeiro se aplica uma pré-carga para garantir o contato, né? E posterior aplica-se uma carga real. Essa aqui, ele está falando do Rockwell também. Aqui são os ponteiros, né? Ó. Então, a gente tem um ponteiro esférico, né? Que é uma esfera de aço temperado, ou posso ter um ponteiro cônico, que aí é um ponteiro com uma inclinação de 120 graus, e ele tem uma peça de diamante aqui na ponta, um ponteiro de diamante. Então, tem a escala preta e a escala vermelha, como a gente falou, né? Dependendo do grau de dureza, se é B, se é C, por exemplo. Rapidez de execução, isenção de erros humanos, facilita a detecção de pequenas diferenças de dureza. A impressão dela é menor, né? Permite avaliar a dureza de materiais diversos, desde os mais dúcteis até os mais duros. Dúcteis, maleável, né? Os duros. O número obtido
é correspondente a um valor adimensional, no que somente possui um significado quando comparado a outros valores de escala. E aí entra essa tabela, tá? O que é essa tabelinha? A tabelinha que tem atrás da máquina. Então, quando você olhar aqui, ó, você tem a escala de A até o K, o A até o D é a escala preta, do B, A, C e D. Do B é F, é a escala vermelha. Aqui é a pré-carga, é aquele pezinho que a gente coloca atrás. Pessoal, não é que eu estou colocando uma peça de 60 quilos lá atrás. É uma pecinha que simula um pré-carregamento de 60 quilos, que simula um pré-carregamento de 100 quilos, né? O tipo de penetrador, ó, diamante 120 graus, esfera esqueci aqui, 1,52 milímetros, de 1/4 aqui, ó, 3,75 milímetros, ou seja, depende do tamanho da esfera, né? E a faixa de utilização de 20 a 88, de 20 a 70, de 40 a 77, de 20 a 100. E aí você vai vendo qual é o material. Por exemplo, aqui, ó, Rockwell C, né? Aços, titânio, aços com camadas endurecidas, materiais com superior a 100 Brinell, ó, Rockwell B, né? Vermelho aqui, ó, ligas de cobre, ferro fundido, alumínio, ó. Metais ou mancais com muito moles ou finos. Então, você vai ver comparativo nessa escala. Seu resultado ele é comparativo. Penetrador, esse esfera de 1,58 é 1,16. Isso, tá aqui, esse aqui, né? 3,1 é 1/8. 1/8, exatamente. 3,16, 1/8, o tamanhozinho da esfera. Exatamente, que é tudo em polegada. Tô mal de polegada, viu? Aí o que acontece? Existe um ensaio que a gente faz, que é o ensaio Jominy, de temperabilidade. O que é o ensaio Jominy? É uma forma de um único material homogêneo você garantir durezas diferentes nele. É um ensaio que a gente faz laboratorial, ele serve para você mapear a forma de você atingir diferentes durezas, e aí você vai ver qual é a etapa dessa dureza e vai caracterizar a do seu material. É muito interessante isso. O ensaio Jominy consiste em um corpo de prova de 1 polegada de diâmetro, 25,4 milímetros de diâmetro, e 4 polegadas de comprimento, 100 milímetros, é aproximadamente um pouco mais de 100 milímetros de comprimento, 101,4. Comprimento é austenizado, elevado ao dispositivo Jominy. O que é o dispositivo Jominy? Essa é a bacia aqui, ó, onde é submetido ao efeito de um jato d'água em sua extremidade. Após o resfriamento, o corpo de prova é retificado, ele é feito, usinado uma região plana sobre ele, tá? E são medidos de valores de distância de 1,16 avos de polegada equidistantes. Ou seja, aquele valor lá, né, ó, 1,52 milímetros de distância um do outro. A cada 1,52 milímetros de distância, ele faz uma medição de dureza. Então, aqui, ó, o dispositivo, vou mostrar para vocês, aqui é o jato d'água, ele vem na extremidade inferior. Aqui é só o desenho técnico do corpo de prova. Então, isso aqui é normativo, tá? Ó, eu tenho que ter um ressalto aqui em cima, ó, de 30 a 32 milímetros para suportar ele. Tem que ter essa inclinação aqui, ó, de resfriamento. Existe uma distância aqui do corpo de prova em relação ao jato d'água, aqui é onde sai o jato d'água. O jato d'água sai de uma tubulação de 12,5 milímetros de diâmetro e 12,5 milímetros de distância. Essa água tem que estar a uma temperatura de 24 graus, tudo isso é controlado. Para que isso? Quando eu faço, aqui é só o corpo de prova montado no gabarito. Esse vídeo, eu vou mandar o link para vocês também, vamos acompanhar aqui o ensaio, tá? Então, ó, aqui é o forno, vai ser tirado o corpo de prova de dentro dele, tá? Quando você tira o corpo de prova dele aqui, ó, ele tem que ir instantaneamente direto lá para o dispositivo Jominy, ó, ele é apoiado lá e é ligado à água. E aí vem um jato d'água na parte inferior dele. Esse jato d'água faz o quê, ó? Faz com que ele comece a resfriar. Então, essa região aqui, ó, pessoal, isso aqui está em tempo real, tá? Não é acelerado nem retardado a velocidade. Essa região inferior aqui, ó, recebe um resfriamento mais brusco do que essas outras. Ou seja, você vai vendo que cada região dessa vai sofrendo um resfriamento distinto, tá? Ou seja, eu vou tendo propriedades distintas ao longo do material. Estou mandando para vocês
um vídeo, eu não tenho esse vídeo exatamente, mas é também o mesmo ensaio aplicado lá no Mackenzie. Então, eles filmaram a aula prática deles. Deixa eu dar um stopzinho aqui. Estou te mandando aí esse vídeo, lá no grupo. E vou mandar para vocês também esse ensaio que a gente vai fazer, que é um ensaio de dureza. Era para dar um stop aqui, calma aí. Esse ensaio de dureza automatizado, tá? Que eu vou mostrar para vocês aí. Um também automatizado, para vocês falarem que não tem só mecânica, né? Só um minuto. Pronto, chegou os dois lá no grupo, depois vocês assistem. Vamos comentar aqui na aula, depois vocês assistem eles aí. O que está acontecendo aqui, ó? Ele está sendo resfriado, né? E aí, depois que ele resfriou, chega a ter um tempo lá à disposição, não adianta mais ter o jato d'água, eu tiro ele, dou um passe nele, ó. A gente pega esse corpo cilíndrico e faz uma região plana nele, ó. Por que essa região plana? É justamente para eu conseguir fazer o ensaio. Eu não consigo fazer um ensaio numa peça cilíndrica, tá? Não tem como eu garantir o apoio dela. Então, eu faço esse chanfro nos dois lados, um para apoio, outro para realizar o ensaio, e levamos ele ao durômetro, tá? Quando leva no durômetro, tem um suportezinho lá que facilita a gente andar lá, S, 16 avos de medida, tá aí, ó. Então, eu tenho um primeiro ponto, ó, posiciono ela, faço a primeira leitura. Isso aqui é uma máquina automática, ele aperta aqui o botão, ela vai penetrar, vai fazer, vai dar a medida, está fazendo a leitura, está testando. E aí vai dar a dureza para ele. Olha lá, 31,6. Isso que é o interessante. Aí ali ele fez a primeira impressão, ele vai incrementar 1,16 avos, que é essa distânciazinha aqui, ó, de um ponto para o outro. Segunda medição, terceira medição, quarta medição, e assim sucessivamente. Chega um ponto aqui, ó, que você pode usar um espaço maior. Por quê? Porque a dureza aqui não varia tanto, mas por causa do resfriamento. Foi um resfriamento lento. E o que isso leva? Isso aqui é um ensaio automatizado. Eu mandei o link para vocês também. Vamos ver ele aqui. Os dois funcionam, pessoal. Tanto automação quanto mecânica. Então, aí tem fabricante aí, né? Fazendo a propaganda do equipamento dele, que é o melhor. Funciona. Tá ali a interfacezinho e HMzinho, né? Ó. Botão de emergência, o reset, como sempre. Aí, ó lá, ele vai tirar o gabarito ali de apoio de peça, né? E vai colocar um dispositivo de Omni, ó, que é só para a gente encaixar a peça. Nada mais é do que um sisteminha que automaticamente ele vai andar ali o incremento, né? Vai facilitar para a gente. Aí o corpo de prova. Aí ele chanfrou mais lados, né? Para analisar. E aí ele vai fazer lá dentro da programação dele, o IHM dele lá, tem as rotinas já, né? Tem os etapas lá de Omni, né? O tipo de ensaio, lá, a dureza, o tipo de aço já pré-estabelecido, né? Então ele tem lá um banco de dados já com alguns setups, algumas características. Ele faz aí a configuração, né? De distância dos furos, sei lá, uma parametrização. Aí vai para o teste. Aí é mecânico o incremento, né? Ó, ele tem um incremento manual de ponto a ponto, né? Mas tem uma cremalheirazinha ali para travar. E aí ele vai fazer o primeiro ensaio aí, ó. Primeiro teste. Ó. Realizou o primeiro, deu a dureza para ele, exportando, não. Aplicando, tá ensaiando. Olha lá, ele vai incrementar a posição, ó. Vai fazer o segundo ponto, e assim sucessivamente, né? Ó. Aí como já vai mudando a dureza. Aí quando termina, olha lá como está o corpo de prova, ó, diversos pontos marcados, né? Não sei se deu para ver no início, ele vai fazer do outro lado, fazer um comparativo, né?
Provavelmente ele emite relatório, aí, ó, né, manda os dados, olha aí o gráfico, né, de dureza dos pontos, ó. Ah, esse automático é legal, só. Automatizado. Gera, né, um resultado já fazendo um comparativo, né? O mais interessante, banco de dados, está lá estático, já, quando você precisar o comparativo, você faz, né? Pessoal, tudo isso para quê? Para este gráfico. Isso aqui é a grande jogada do ensaio Jomini. Aqui é o corpo de prova. Esse lado aqui, ó, que está o eixo aqui, vamos falar o Y aqui, não sei, esse lado esquerdo da tela, não sei se vai ser esquerdo. Diferente da minha, eu estou do lado direito, vamos falar do lado esquerdo, né? Do lado de cá, ó. O outro lado, não, esse. Aqui uma tela rebatida aqui. Esse lado aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Esse lado é o que recebeu a temperatura, a água, o jato d'água. Então, você vê que nesse ponto aqui, ó, a dureza dele, ó, vamos falar que é 60, né? E aí, conforme ele vai resfriando, você está vendo que são os pontinhos de medição aqui, ó, a dureza caindo. Na verdade, está caindo, mas não deixa de ser uma dureza, tá? E aí você vai vindo a distância, né, ó, 44 pontos, e aí você vai vendo aqui a dureza caindo, ó, chega no ponto de 20 aqui, né? Ó, por isso que ele fica mais espaçado, ó, porque é praticamente irrisória a mudança. O que é essa jogada? Quando você pega um material e sabe qual é a dureza que você tem que atingir, você vai ver qual é o tipo de resfriamento, se é um resfriamento muito brusco, se é um menos brusco, né? O tempo de exposição, porque isso aqui tem as equações do Jomini, que ele vai falar nesse ponto, em função do material, nesse ponto aqui, ó, qual é a temperatura que o aço estava, entendeu? Em função do tempo de exposição. Então, você tem como montar, mapear, a gente chama de traço, que nada mais é do que o procedimento de tratamento térmico. Então, você vai ver lá quanto de temperatura tem que chegar e qual é a taxa que eu tenho que remover esse material. Talvez agora vocês entendam aquele início da nossa disciplina, quando eu falava para vocês. Não é a taxa de aquecimento, é a taxa de remoção de calor, né? É a taxa de resfriamento. Em função desse valor do parâmetro, se eu quero uma dureza de 40 Rock, eu sei. 40 está aqui, ó. Eu sei qual é a distância desse ponto, eu sei lá qual é o procedimento de resfriamento da minha peça. Tempo de exposição. Deu para entender essa lógica? Tudo isso é mecânico, mas pode ser automatizado. Deu para entender, pessoal? Mais ou menos agora o que é o Jomini e aonde ele se encaixa dentro da temperabilidade? Sim, deu sim. Consegui entender, sim. É legal, né? É uma forma, digamos assim, de você mapear a sua peça e você ter lá qual é a real. Pô, se eu preciso de uma engrenagem, uma dureza de 40 Rocos B, por exemplo, Rocos C aqui no caso, tá aqui, ó. Eu tenho que trabalhar nessa faixa, digamos que seja o ponto 12. Aí eu vou ver lá nos cálculos do Jomini, o ponto 12, qual seria a taxa lá de calor, transferência de calor, como eu faria esse condicionamento. Tranquilo? Pessoal, mandei para vocês aí uns vídeos relacionados a esses ensaios, né, tanto automático como esses. Aqui na apresentação, eu deixei os links também, caso não dê certo depois. Já está disponível essa apresentação lá no Informline para vocês, né? Fala do ensaio. E aí, era até esse ponto a nossa aula. Ou seja, o que a gente ia fazer lá fisicamente? Agora eu vou falar da nossa aula real, o que teria sido feita. A gente teria trabalhado mais rapidamente essa teoria e esse tempo, antes de começar a aula, a gente ia colocar um corpo de prova no forno, o forno já ia estar ligado, só que a gente faz igual na Maria Braga, né? A gente vai colocar uma peça dentro do forno, mas já tem uma lá no forno aquecendo, né? E aí, quando terminava a aula, a gente ia pegar esse corpo de prova, ia colocar no dispositivo Jomini, a gente mesmo, ia mandar resfriar. Então, a gente ia ver aquele processo de resfriamento real acontecendo. Fizemos o resfriamento, igual na Maria Braga. Tiramos ele lá, vamos ver ele frio, mas eu já teria um outro aqui do lado retificado, já com a parte chanfrada, né? Para poder realizar um ensaio. Iríamos para o durômetro e ia realizar um ensaio, tá? A gente ia fazer um ensaio numa peça lá, que a gente chama de matar, né? Que a gente faz vários ensaios, porque às vezes o pessoal erra. Se você erra o procedimento ali, aí você pode não utilizar a peça e tal, faz o ensaio, e a gente faria um comparativo lá dos valores, resultados e durezas do material. Esse seria o procedimento da aula prática, né? Ou seja, a gente ia fazer passo a passo desse ensaio, desde lá do corpo de prova no forno,
o aquecimento, o resfriamento e o ensaio de dureza dentro do equipamento. Vamos torcer aí para logo, logo ter a chance da gente voltar, né? O governo do estado aumentou a prorrogação, mas vamos torcer para a gente ter possibilidade de ter essa aula prática. Caso não tenha essa aula prática esse semestre, próximo semestre a gente vai informar vocês aí dos horários, de quando ela for acontecer, para a gente poder realizar ela com vocês. Tranquilo, pessoal? Legal. Alguma dúvida? Legal, importante. Então, tem esses dois pontos aí, né? Tipo, mesmo que muitos tenham a Unifor, deu a possibilidade do aluno refazer a disciplina. Não é o caso de todo mundo, eu acho. Tem alguns alunos que sim, tem outros que não. Tem alunos que estão com dificuldade de acesso, né? A aula virtual, a software, equipamentos. Talvez valha a pena ele refazer a disciplina ou não, sem pagar nada, né? A Unifor disponibilizou isso. Grande jogada. E também vai, logo, logo, vai surgir essa possibilidade aí, que é uma coisa que está sendo discutida muito já. Se vocês perderam algumas aulas, algumas práticas, vocês podem reassistir o próximo semestre com as outras turmas. A diferença, o problema vai ser só horário, eu acredito, tá? Que vai chocar alguns horários aí de novas disciplinas que vocês irão estar fazendo. Mas isso a gente vai negociar aí ainda. Pessoal, sobre hoje, alguma dúvida? Comentários? Tranquilo. Legal? Maravilha. Pessoal, como eu falei para vocês, as nossas aulas vão ser mais rápidas porque a prática, efetivamente, não tem como a gente exercitar, né? Nossa prática lá, ela teria um tempo bem mais prolongado aí, né? Dentro do processo. Ok? Certo. Pessoal, alguma consideração? Comentários? Eu passei a semana fora isso, que eu estava meio adoentado. Tipo, pego uma virose aí. Pegou o Covid? Não. Não sei, eu não fiz o exame, né? Eu fiquei em casa mesmo. A médica do trabalho passou o tratamento, eu fiquei em casa. Hoje faz 14 dias, estou isolado. Ah, tá. Legal. Mas aí, teve algum trabalho? Como é que tá a questão? Não. Foram aulas mesmo, tá gravado. Você fez a prova, né? Acho que 2 semanas atrás. Fiz a prova. Fez. Não, tranquilo. É isso mesmo que a gente vai discutir. Tem mais uma aula, acho que a gente vai falar de ensaio de compressão, tração, cisalhamento. E aí depois a gente vai ver a atividade aí para disciplina, para a gente contemplar a nota aí da V2 e ver se vai voltar o tempo, né? Se tiver aula para a gente voltar, senão a gente vai ver aí como finalizar a disciplina. Tranquilo? Nosso calendário está até julho? Não. A gente tá dentro assim, do cronograma. Vamos lá. O que está acontecendo? Como que está o cronograma? Ele é flutuante, né? É aquela meta que se a gente chegar, a gente dobra ela. Tô brincando. Ó, a gente está programado aqui, eu tenho um pré-calendário meu aqui. Ó, a gente viu hoje tratamento térmico e dureza, a gente vai ver tração e compressão na próxima aula. Aí vai ter uma atividade. Depois, isso aqui já é dia 5 de junho. O que acontece? Se não tiver aula presencial, lá para as aulas dia 5 de junho ou dia 12 de junho, que seria teoricamente o último dia letivo, né, se fosse o calendário normal, a gente vai fazer alguma atividade aí para contemplar nota. Tanto atividade como a recuperação, tudo isso. Se tiver aula presencial, aí a presencial vai estender um pouquinho, né? Aí vai para junho e um pouquinho talvez de julho, entendeu? Certo. Mas o que acontece? Independente disso, nossas aulas de conferência vai até próximo aí do meados de junho, né? Mas por que falo que o calendário vai até julho? Porque a gente vai esperar se libera essas aulas presenciais. Porque se liberar, a gente vai fazer algumas atividades, depois dessa nota, entendeu? Entendi. É mais ou menos essa linha. Isso aí para todas as disciplinas de vocês práticas, tá? Se a disciplina é teórica, provavelmente o professor vai acabar aí dia 12, semana 12, 20 de junho, entendeu? Entendi. Senão, quem tem prática vai esperar um pouquinho mais, mas não vai ter enrolação de aula. Vai esperar um pouquinho mais para poder ver se vai ter. Se tiver as aulas, a gente vai marcar lá presencial para a gente fazer as práticas, entendeu? Certo. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, professor. Você já corrigiu aquele relatório, já? Putz, cara, você me falou de novo, aula passada eu esqueci, não. Deixa eu anotar aqui, Matheus. Falha minha de novo, cara. A atividade lá da automação da soldagem. Eu anotei aqui, eu vou ver se aqui eu mando para vocês. Erro meu. Eu fiquei preocupado com a prova e com as aulas aí. Tentar dar mais conteúdo teórico para a aula, para ficar um pouquinho mais longa, mas esqueci disso aí.
vou ver e mando para vocês, tranquilo? Peço desculpas aí, novamente falei. Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição nos nossos canais de comunicação. Beleza? Beleza. Bom final de semana. Bom fim de semana, forte abraço. Fiquem bem aí. Até mais. Até a próxima semana.